Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa batalha que está rolando nos bastidores e definindo o futuro do dinheiro. É uma guerra que não acontece em campos de batalha, mas sim nos corredores do poder, colocando de um lado a tecnologia das stablecoins e do outro o sistema bancário que a gente conhece. E a pergunta que guia toda essa nossa análise é essa aqui. Por que uma inovação que promete deixar tudo mais rápido e barato enfrenta uma resistência tão pesada? O que está em jogo de verdade nesse impasse? Bom, à primeira vista, é fácil pensar que é só mais um caso de tecnologia nova desafiando quem já está no mercado, né? Mas, se a gente cavar um pouquinho, vai descobrir que as raízes desse conflito vão muito além da economia. Elas tocam na própria estrutura do poder político. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira camada do problema é a ameaça econômica bem direta que as stablecoins representam para o modelo de negócios que os bancos usam, olha, há séculos. O modelo bancário tradicional funciona com base no que a gente pode chamar de pacote. Historicamente, os bancos sempre juntaram duas funções principais. De um lado, eles gerenciam nossos pagamentos e depósitos, e do outro, eles usam esse capital para dar empréstimos e criar crédito. Pensa nesses dois serviços como os pilares que sustentam todo o prédio do banco. O primeiro pilar, que são os pagamentos, é o que atrai o capital. Já o segundo, os empréstimos, é o que gera o lucro. E eles sempre andaram juntos. E é aqui que a mágica ou a ameaça para as stablecoins acontece. Elas são especialistas em pagamentos. Conseguem fazer isso de um jeito muito mais eficiente e barato, basicamente cortando um dos pilares do banco. Isso deixa os bancos só com a parte de empréstimos, mas sem aquela base de depósitos baratinha que fazia tudo ser tão lucrativo. Então, o que a gente está vendo é a possibilidade de uma grande desagregação. De um lado, você tem o sistema antigo, onde os bancos licenciados controlam tudo. Do outro, um ecossistema totalmente novo, onde as empresas stablecoin cuidam dos pagamentos e vários outros jogadores, tipo credores online, cuidam dos empréstimos. É uma mudança radical no cenário financeiro. Agora, vamos mais fundo. Porque a briga não é só sobre modelo de negócio. Para a gente entender por que a resistência é tão forte, a gente precisa olhar para a verdadeira fonte do poder dos bancos. Um acordo político que tem séculos de idade. Aí fica a pergunta, né? Se a tecnologia é melhor, por que ela simplesmente não vence? A resposta está no fato de que os bancos não são só empresas comuns. Os bancos, do jeito que a gente conhece, são na verdade criações do Estado. Eles operam com uma licença, uma carta de autorização do governo, que é fruto de um acordo. Esse acordo dá a eles privilégios especiais. E, em troca, eles servem aos interesses do Estado, como financiar o governo e gerenciar a economia. E isso não é teoria não, está cravado na história. O Banco da Inglaterra foi criado para financiar uma guerra. As leis bancárias nos Estados Unidos surgiram para financiar a guerra civil. A história mostra, vez após vez, essa parceria, essa simbiose entre o poder do dinheiro e o poder do Estado. Então, o ponto principal é este. Ao lutar contra os bancos, as stablecoins não estão enfrentando apenas concorrentes de negócios. Elas estão batendo de frente com entidades que têm um poder político gigantesco e que vão usar esse poder para se defender. E isso nos joga direto para os dias de hoje. Vamos ver como esse poder, que vem lá de trás, está sendo usado agora, no campo de batalha político contra as novas tecnologias financeiras. O que acontece é que os bancos usam toda essa influência para moldar as regras do jogo a favor deles. Eles fazem lobby com políticos, com reguladores, sempre defendendo regras que limitem a concorrência e mantenham o status privilegiado que eles têm. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse poder, se liga neste número: 2,5 trilhões de dólares. O que é isso? Bom, entre 1995 e 2007, esse foi o valor de acordos feitos entre grandes bancos e vários grupos de ativistas. Na prática, era um jeito de garantir apoio político para fusões, consolidando ainda mais o poder. É um exemplo perfeito de como o dinheiro é usado para desenhar as regras do jogo no setor. A intensidade dessa briga é tão grande que um especialista chegou a descrever o Bank Policy Institute, que é um dos maiores grupos de lobby dos bancos, como Darth Vader sob o efeito de esteroides. Isso dá uma noção da força que a nova tecnologia está enfrentando. E a gente vê essa batalha acontecendo em tempo real. Leis como o chamado Genius Act, nos Estados Unidos, são um exemplo perfeito. É uma tentativa clara de enquadrar as stablecoins, de exigir que elas operem com uma licença, basicamente trazendo essa inovação disruptiva para dentro do sistema que os bancos já controlam. Então, para onde a gente vai a partir daqui? O resultado dessa guerra está longe de ser decidido e o que está em jogo não poderia ser mais importante.
E essa é, talvez, a lição mais importante de toda essa análise. Não adianta só ter a melhor tecnologia. O futuro vai ser decidido pela capacidade de navegar nesse jogo complexo da política, da regulação e do poder. O que está em jogo vai muito além de pagar as contas de um jeito mais eficiente. A gente está falando sobre quem vai controlar a infraestrutura financeira e, no fim das contas, a própria natureza do dinheiro. A tecnologia blockchain pode não só ser um meio de troca melhor, mas também criar uma nova unidade de conta, um novo tipo de dólar fora do controle dos bancos centrais. Isso foi resumido perfeitamente por um dos analistas da fonte. A conclusão é que, no mundo das finanças e do poder, não dá para fugir da política. Por uma inovação ter sucesso, quem a defende precisa se organizar, se engajar e, no fim, jogar o jogo. E assim a gente fica com essa pergunta final no ar. Será que estamos à beira de uma verdadeira revolução tecnológica no dinheiro? Ou a história vai se repetir, com o poder estabelecido simplesmente absorvendo a inovação para manter um acordo que já dura 400 anos? Esse capítulo final ainda não foi escrito.